ler Gênesis, capítulo 3. É um prazer estar com os irmãos e amigos nesta noite. Quando nós vamos a uma igreja cristã, onde prega o Evangelho, nós temos muitas alegrias, temos amigos, gratulamos com eles, conhecemos novos amigos, mas também, principalmente, vamos para ouvir e buscar a Deus. Esse lugar deve ser destinado de certa forma, a ser a porta dos céus, a porta de entrada, o lugar onde o Evangelho é pregado e as pessoas têm a oportunidade de ouvir, conhecer Jesus, entregar sua vida a Ele e fazer parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja local faz parte da igreja universal. O que você faz parte de uma igreja local, mas está ligado automaticamente, todo aquele que confessa Jesus e que tem seu Espírito Santo, está ligado à igreja universal. E um dia estaremos todos numa reunião eterna do céu com Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10. Eu leio na Bíblia na linguagem de hoje. Diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. O Senhor abençoe nossos corações com a sua palavra. Onde você está? Será que alguém consegue se esconder de Deus? Não é uma loucura alguém pensar que consegue se esconder de Deus? E ainda mais debaixo de uma árvore. Deus criou a árvore, Deus nos enxerga através das folhas da árvore, onde nós estivermos. Então, fisicamente, é impossível esconder-se de Deus. E é uma loucura que o homem comete quando tenta fazer isso. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, aquele a quem temos de prestar conta. Na linguagem de hoje diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Então não adianta esconder, porque Ele está vendo. É melhor a gente reconhecer isso mais cedo e abrir, fazer da nossa vida um livro aberto, né? Hoje nós vivemos a era da transparência. Todo mundo tem que dar satisfação de tudo que faz, exceto as coisas que são estritamente confidenciais. Mas o tempo hoje é um tempo de transparência, pública ou privada. Não adianta querer esconder. O Salmo 139 diz que o Senhor nos conhece, Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe até nossos pensamentos, e nos vê quando estamos trabalhando e descansando, e sabe o que nós fazemos, que antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Ele está em volta de nós e por todos os lados. E lá mais adiante diz que nós não podemos esconder, escapar do seu Espírito. Se subir ao céu, Ele está lá. Se descer debaixo da terra, Ele está também. Se voar para o Oriente, onde o sol nasce, ou nos lugares mais distantes do Ocidente, onde o sol se põe, ali a sua mão nos guiará e Ele nos ajudará. Poderia entrar no meio da escuridão,
Mas isso não adiantaria nada, porque a escuridão para ti não é escura, a noite é tão clara quanto o dia. Tu não faz diferença entre a luz e a escuridão. Tu viste como os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Então, não adianta. E ele termina dizendo: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Ele está aqui, ele está aberto. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o espírito certo, é a atitude certa nossa diante de Deus. E é melhor assim, porque assim nós estamos admitindo. E quando nós temos consciência de que nossa vida está aberta diante de Deus, de que Ele está vendo tudo, nós tomamos cuidado com nossos atos. Quem dera que todos nós tivéssemos consciência. Deus está presente, mas nós não temos consciência. Consciência significa lembrar: Ele está aqui. Eu estou na minha casa, Ele está. Eu estou andando para tomar o metrô, na parada de ônibus, no metrô, dentro do ônibus, meio de um monte de estranhos. Ele está vendo o que eu estou fazendo. Eu estou pegando dinheiro no banco, Ele está vendo. Eu estou dormindo, Ele está vendo. Eu estou fazendo alguma coisa que eu não quero que ninguém veja, mas Ele está vendo. Essa consciência só nos faz bem. Então, na verdade, Deus não está querendo saber fisicamente onde nós estamos. Ele quer saber a que distância nós estamos dele. Disse Santo Agostinho que nós fomos criados para Ele e que não ficaremos felizes enquanto não nos voltarmos para Ele. Não seremos felizes jamais se estivermos distantes de Deus. Toda a rebeldia da humanidade, todo o pecado, o crescimento do pecado, os horrores que nós ouvimos falar. Nessa noite mataram 14 pessoas na grande São Paulo. Que coisa triste. Alguém saiu matando, alguém está conversando alegre na frente da casa, um grupo de rapazes, chega alguém tirando. Alguém quer matar o policial mata o bandido, e aquela coisa tremenda, e vai um círculo vicioso onde um abismo chama outro abismo. Que coisa triste. Temos que orar por isso, mas isso é um sintoma da maldade humana, é um sintoma de que o homem não quer andar perto de Deus. Deus quer andar perto do homem. Quando Deus pergunta: onde você está? Na verdade, ele está: olha, eu estou aqui. Lembra que eu estou aqui. Eu quero fazer parte da sua vida. Não fique longe de mim, porque não vale a pena. Tudo isso está incluído nessa expressão de Deus. Bem, considerando o versículo. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde. Parece que na tarde, quem sabe 2, 3, 4 horas da tarde, Deus se fazia em corpo. Deus é espírito, mas quando Ele tem que se manifestar ao homem, Ele se faz corpo. Porque o homem é corpo. Deus então estivesse, pode ser que haja alguma diferença antes do pecado, pode ser, mas o certo é que era de alguma forma Deus vinha visitar o homem, bater um papo com Adão e Eva. Bater um papo, a linguagem espontânea, mas é a nossa linguagem. A intimidade de Deus com o homem até então era muito comum. Não havia nada que os separasse. Era como amigos conversando, na verdade. Deus ser Deus e o homem ser criação. Mas quando nós não estamos bem, as coisas melhores da vida se tornam ruins. O próprio vento suave da tarde deve ter doído no ouvido de Adão e de Eva. E está na hora de ele vir nos visitar. E agora, o que vamos fazer? O homem e a sua mulher. Aqui nos diz uma outra coisa interessante. Se você pecou, ninguém consegue te dar proteção. Você pode estar junto com 1 milhão de pessoas,
Mas se você pecou contra Deus, o seu pecado o achará. Tem um lugar na Bíblia que diz: o seu pecado o achará. Você pode se esconder no meio dos seus amigos de pecado, pode estar cercado, mas quando você deita o travesseiro na sua cama, a sua consciência diz: o que você levantou hoje? Aquilo que você fez, você brigou, você gastou o que não podia, você deixou a sua família passar fome, você adulterou contra a sua esposa, você pecou, você brigou. O que você fez? Essa hora nós estamos sozinhos. Diante de Deus nós estamos sempre sozinhos. A outra coisa é bom ouvir a voz do Senhor, mas se nós não estamos bem, a própria voz do Senhor nos incomoda. A voz que devia ser um consolo, devia ser um privilégio, ela nos incomoda, nos inquieta. Tudo que Adão mais gostava e Eva até naquele dia era ouvir a voz do Senhor. Afinal, Deus provia tudo, Deus era o amigo principal, Deus era o dono da vida deles, mas eles, a própria voz de Deus, os incomodava. Deus estava passeando no jardim, Deus está sempre olhando as nossas vidas, Deus está sempre olhando o nosso ambiente de trabalho, a nossa família, tudo que nós fazemos Ele está olhando. E Ele quer que a sua presença, Ele quer que a consciência da sua presença faça diferença, que os nossos atos sejam marcados, que nós sejamos alguém que traz os sinais de que pertence a um Deus santo. Nossas palavras, primeiro os pensamentos, depois as palavras, depois os atos. Tudo nosso. A gente deve usar uma linguagem cuidadosa, uma linguagem que glorifique a Deus, uma linguagem que una e não que separe, uma linguagem que integre e não que crie divergência. Nós devemos falar bem e não falar mal. Nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Nós não somos juízes para julgar. Então, a presença de Deus, a família do cristão, a escola do cristão, a vida do cristão tem que ser diferente. O cristão tem que passar sem colar para a escola, porque se ele cola, ele está roubando, porque ele está tirando escondido, ele está tirando uma nota que não é dele. Lá no dia do vestibular não tem ninguém para soprar no seu ouvido, algum Espírito Santo de orelha, como diziam as professoras. Ninguém vai soprar. Então, é enganar a si mesmo. Deus, a consciência da presença de Deus tem que fazer diferença no nosso ambiente. Fica, como é que diz aquele hino? Entra no meu lar, Senhor. Como é que é? Fica no meu lar, Senhor. Entra no meu lar, Senhor. Aquele que meu lar seja cheio de harmonia, de alegria. Como é que é? O estribilho. Como? Entra no meu... Não, mas o coro. Lembra aí. Depois vocês me falam. Lembra aí. Aquilo ali é sinal de que nós queremos que a presença de Deus não vai nos incomodar. É sinal de que se o Senhor chegar, achou aí o coro? Ok, tá bom, obrigado. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria. A alegria só existe quando a nossa consciência está boa. Quem está com a consciência pesada é um sorriso maroto, um sorriso desconfiado, um sorriso mineiro, um sorriso pela metade. E com a metade da boca e segura a outra, né? Então, não tem jeito. A gente só sorri espontaneamente quando tudo está bem diante de nós, não é? Se esconderam dele no meio das árvores. Uma loucura, como eu disse, alguém pensar que vai se esconder de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a árvore. Para Deus não existe parede, para Deus não existe abismo, porque Ele enxerga tudo. Mas quando nós cometemos um pecado, a gente tenta esconder
isso. Para que esconder? Não adianta. Isso vai ser descoberto. Vemos lá, todas as coisas estão abertas e descobertas diante de Deus. E mesmo o papai e a mamãe conseguem descobrir. Me lembro que uma vez eu tive uma confusão. Eu nunca fui de brigar muito, eu sempre fui um menino bom de roça. Mas um dia eu levei a mão do lado do bezerro da carroça do meu amigo, e o bezerro parou bruscamente e ele caiu. O rapaz tinha um problema na perna e ele caiu no meio dos varões da carroça, e o bezerro pulou, foi uma confusão danada. E eu me lembro que eu cheguei em casa tão atazanado que eu peguei um bule de café e pus café no prato de comida. Peguei o prato para pôr comida e pus o café dentro do prato de comida. Quer dizer, se a minha mãe estivesse ali por perto, falou: opa, alguma coisa errada com esse camarada. Então, nós não conseguimos esconder, porque os nossos atos nos condenam. Vocês veem aí esses crimes aí bárbaros, igual o jogador Bruno, goleiro Bruno, essa semana. As pessoas mentem descaradamente, tentando, mas um dia, DNA, alguma coisa delas, as digitais, alguma coisa, o seu pecado o achará. Não adianta. E o Senhor então chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Deus sabe onde você está e onde eu estou. Mas Ele diz isso para haver oportunidade de a gente dizer: Senhor, eu estou aqui, perto do Senhor. Ou eu peguei, Senhor, mas eu quero restabelecer. Eu quero andar. Eu quero voltar para perto do Senhor. E Deus continua dizendo isso para cada ser humano, a todo momento. Aqueles que confessam e aqueles que não confessam. Deus continua perguntando: onde você está? E então o homem dá aquela resposta mais estapafúrdia: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Ficar com medo de esconder? Esconder de quem? Esconder como? Outra coisa que aqui nos mostra: quem? Ele não usou aquela linguagem poética, passeando pelo jardim. O passeio que fazia bem, agora fez mal, porque a consciência acusou. Eu fiquei com medo, porque estava no outra coisa. Até então, Adão e Eva estavam sem roupa nenhuma, e eles não tinham vergonha. A ingenuidade, a santidade, nos faz estar sem temor diante de Deus e diante das pessoas. Mas quando há consciência de algo errado, então nós tentamos fugir, apesar de não conseguir. Em primeiro lugar, existe a comunhão. Vamos falar que de um lado está a comunhão, do outro lado está a separação. O oposto, o antônimo de comunhão é separação. O que é comunhão? Comunhão foi definido por meu irmão como interesse comum. Você quer uma coisa, eu também quero. Então estamos juntos nessa. É mais ou menos isso. Isso é comunhão. Marido e mulher querem estarem juntos. Marido e mulher querem criar bem os filhos. Marido e mulher querem construir um patrimônio juntos. Marido e mulher querem adorar a Deus juntos, vão para a casa do Senhor juntos. Marido e mulher abrem a Bíblia e leem e oram junto com os filhos, querem que os filhos cresçam na presença do Senhor. Isso é comunhão. Marido e mulher estão bem um com o outro, porque não pecaram contra o outro, porque se pecar, os problemas começam. A desconfiança começa, a irritação começa, as barreiras são construídas no meio. Então, só ficam bem porque estão em comunhão. E o que é que faz a separação? O homem estava bem com Deus. O homem não tinha vergonha de Deus enquanto ele não tinha pecado, enquanto ele não tinha desobedecido a Deus. Isaías 59 diz, 59 verso 2, diz o que nos separa de Deus. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações.
Então Deus, apesar de ser um Deus santo, puro, impecável, Ele quer estar junto de nós. E só há uma coisa que nos separa de Deus: o pecado, a desobediência, errar o alvo. Deus disse: faça isso, e você fez, e eu fiz exatamente o contrário. Isso nos separa. Do contrário, Deus está junto de nós, Deus está perto de nós, Deus quer, Deus ama, Deus preza a nossa presença. Para estar em comunhão com Ele, é preciso estar puro, é preciso se manter puro, é preciso se manter santo. Santo significa separado, mas isso é impossível. Só Jesus, o homem perfeito, andou nesse mundo e não pecou contra Deus. Todos os homens, se vocês olharem, pecaram contra Deus. Abraão falou que a sua esposa era sua irmã, com medo de alguém tomá-la dele. Depois seu filho Isaac fez a mesma coisa. Moisés não chegou na terra prometida, porque Deus disse: bate uma vez na rocha, com raiva na vida do cara, seus cabeça dura, os israelitas, e bateu na rocha 2 vezes. Por causa disso ele não entrou na terra prometida. Disse um ministro inglês, Cromwell, primeiro-ministro, não me engano, sentou-se para pintar o seu quadro, o artista, e ele tinha uma verruga no rosto. Então o artista, bem desconcertado, perguntou ao seu ministro: como que o senhor quer o seu retrato? Ele tinha vergonha, medo de falar na verruga e o homem achar ruim, mas medo de não falar e vão dizer: o seu retrato não foi fiel. Então ele disse: como que o senhor quer? Aí ele disse: tal como eu sou, com verrugas e tudo. Então a Bíblia é o livro que pinta, é o artista que pinta o retrato do homem com verrugas e tudo. Nós pecamos contra Deus. O pecado não deve e não pode ser uma rotina na vida do crente. Vai ser um acidente, mas vai haver. Então, o que é que não pode acontecer? É o pecado não confessado. Mais adiante nós vamos falar da confissão do pecado. Nesse trecho, mais adiante, nós temos uma outra coisa, uma outra realidade. De um lado, as folhas de plantas que Adão e Eva, quando sentiram que estavam nus, fizeram roupas para si, fizeram tangas. Algumas Bíblias dizem tangas. Do outro lado está a pele de animais sacrificados por Deus para cobrir a nudez. A folha murchava, secava, apodrecia, secava com o sol, o vento carregava, ela quebrava ao se mover. O couro é mais permanente, acaba também, mas dura muito mais tempo. Tudo que é humano acaba, né? Até a vida aqui na terra. Mas a pele de animais tinha algo diferente. Alguém morreu. O pecado tem uma consequência séria. Alguém pecou. Alguém tem que morrer para pagar o preço desse pecado. E Deus matou animais para fazer uma tanga para Adão, outra para Eva. Isso significa uma outra verdade que a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Por que Deus agradou-se da oferta de Abel e não agradou da de Caim? Caim ofereceu trigo, cevada, outra coisa, mesmo que fosse o melhor da terra. Abel ofereceu um animal, tinha sangue, matou o animal, derramou sangue. Sangue não porque Deus gostasse de animais mortos, mas porque Deus olhava lá para a cruz de Cristo, lá no futuro. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus matou cordeiros, animais, mandou matar, enquanto seu Filho não veio, para que o povo daquela época olhasse para o futuro, confiasse nele e perdoava, não porque aquele animal morreu, mas por causa do sangue de Jesus. Em Jesus, pela sua morte, nós temos completa liberdade de chegar diante do Pai, tendo o coração sincero e a consciência limpa. A obra foi feita de uma vez por todas. Hoje isso foi lido na ceia do Senhor.
A justificação também é de uma vez por todas. A obra de Cristo uma vez por todas, quando nós confiamos na obra de Cristo uma vez por todas. Toda religião falsa diz que você tem que fazer algo para ganhar a salvação. O verdadeiro cristianismo diz: Jesus já fez tudo. Pela graça vocês são salvos, pela fé. Graça ao lado divino, um lado da moeda, fé do outro lado. Cara e coroa. O lado de Deus, graça, favor imerecido. O lado do homem, fé. Só fé. Nós só entramos com a fé. E uma vez confiando em Jesus Cristo, nós estamos salvos para sempre. Hoje não se fala mais da justificação, mas a Bíblia diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é sinal que a pessoa que confessou Jesus como seu Salvador uma vez na vida, não precisa fazer isso nunca mais, e nem vai perder a sua salvação nunca mais. Ela precisa preocupar com atos de santidade. Ela precisa preocupar em agradar ao Pai. Porque no momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. O filho quer agradar ao pai e à mãe. Nós, no caso, queremos agradar a Deus. E nós vamos ocupar o restante da nossa vida em ser parecidos com Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes a Jesus. Então nós, quando cremos em Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos num incêndio e nós queremos fugir do incêndio, então nós corremos para o lugar que já foi queimado, porque a ira de Deus contra o pecado já caiu sobre Jesus. E nós, quando confiamos em Jesus Cristo, Deus considera que nós não temos mais nenhuma conta a pagar. Ele nos purifica, nos santifica, coloca um manto de justiça, tira a feiura do nosso pecado e coloca a beleza da santidade de Jesus Cristo. Só o cristianismo tem essa mensagem. Nós podemos saber que de qualquer forma que nós partimos desse mundo, nós estamos na presença de Deus. Haja o que houver. Justificados, nenhuma condenação mais. Remidos por Cristo. Salvação é de graça. E agora nós vamos trabalhar o galardão. Salvação é de graça. Galardão é pela nossa fidelidade. Quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais estaremos agradando a Deus. Diante de Jesus só existem duas saídas: ou você rejeita, ou você pede socorro. Eu já pedi socorro a Ele um dia. Quando era adolescente, criança, eu pensava: meu Deus, se eu for morrer, ou se Jesus voltar, eu vou ter que ter tempo de falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, como fez aquele publicano. Porque ele falava: se eu não tiver tempo de falar isso, eu estou perdido. Mas quem disse que você vai ter tempo? Você está na rua, um carro olha você cai no abismo, morre. Naquele tempo, eu caía do cavalo, ele caía do cavalo e quebrava o pescoço. Hoje eu posso bater no carro, cair do avião e morrer. Mas um dia eu entendi que nós fazendo isso uma vez, já estamos garantidos, por causa do sangue de Jesus. E então eu passei a não ter medo mais nada. Eu pensei comigo: que bom, eu não preciso falar, tem misericórdia de mim, eu já falei isso uma vez, e Ele já me lavou, já me purificou. Essa é a esperança que o Evangelho dá. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, Ele apaga todo o nosso passado. Versículos que foram lidos hoje pela manhã também. Eu gosto muito desses versículos, estão marcados na minha Bíblia. Hebreus, capítulo 8 e 12, depois Hebreus 10 e 17. Pois
suas maldades. Hebreus 8 e 12. Depois, Hebreus 10, 17. Depois ele diz: não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Diz que Deus põe uma placa, joga no fundo do mar e põe uma plaquinha: proibido pescar. Ele esquece, ele apaga. Não precisa ficar: ah, Deus, aquilo que eu fiz na minha infância, na minha mocidade, aquilo que eu fiz contra meu pai, contra minha mãe. Você pode lembrar e pode tentar aprender alguma coisa mais com isso sempre, mas Deus já apagou. E você deve apagar. O rigor diz que nós perdoamos quando nós lembramos uma coisa e ela não mais nos faz mal. Então eu tenho que lembrar, quando eu lembrar disso, Deus já me perdoou. E eu não preciso mais sofrer por causa disso. Jesus falou para um homem para ele deixar tudo e segui-lo, e ele retirou-se triste. Outros disseram: o Senhor é o Filho de Deus, e eu quero o Senhor para mim. Essa é a nossa situação do homem diante de Deus. Aquele que não confessou Jesus tem que confessar. Essa é uma decisão individual. Deus trata, cada um de nós é autônomo, cada um de nós é dono de si, cada um de nós é responsável por si, e Deus vai pedir conta a cada um de nós. Nós teremos que comparecer diante de Deus, e aí nós vamos comparecer com o nosso pecado ou com o sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus nós estamos seguros. Para quem não confessou Jesus, isso é necessário. Para os crentes em Cristo Jesus, também Deus está dizendo: onde você está? Qual o seu nível de envolvimento com o meu reino? Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você fala do Evangelho? Quantas vezes você se lembra que Deus está ao seu lado, vendo tudo que você faz? Quantas vezes você abençoa e não amaldiçoa alguém? Nós temos 3 grandes alvos qualquer dia, vou falar deles aqui com mais detalhe, quem sabe. Para mim, outros irmãos podem ter outro ponto de vista, mas para mim o cristão tem 3 grandes alvos na sua vida. O primeiro é a adoração, o segundo é a santificação da vida, o terceiro é a proclamação do Evangelho. Eu acho que tudo nosso gira em torno disso. Adorar a Deus, deixar Deus santificar a nossa vida na presença dEle, significa fugir do pecado, significa andar perto de Deus, significa praticar atos puros e não atos de rebeldia contra Deus. Santificação, um alvo permanente na vida do cristão. E o terceiro, proclamar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa ordem é dada para o indivíduo e é dada para a igreja. Alguém disse que a adoração é o alvo maior. Eu digo que não, no dia de hoje. Por quê? Porque adorar, nós vamos adorar eternamente, quando estiver na presença de Deus. Santificar também, nós vamos ser santificados. No dia que nós partimos daqui, ou pela morte ou pela vinda do Senhor, nós vamos ser santificados. Mas proclamar o Evangelho, nós só temos o dia de hoje. Meu amigo, meu vizinho, meu parente que não confessa Jesus, ele tem que tomar essa decisão antes da sua morte. A Bíblia diz que depois da morte não tem tempo. Nenhuma intercessão vale nada mais. Romanos 9, 27 diz que, Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. As traduções antigas, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há oportunidade. Então a igreja tem que pregar hoje, tem que pregar enquanto é uma igreja militante. No dia que ela for uma igreja triunfante, ela não mais terá a oportunidade de pregar. Então, isso que nós fazemos aqui, pregando aqui, e ajudando os missionários, recolhendo a nossa oferta, mandando para irmãos que estão no Pará,
estão no Paraná, que estão em Santa Catarina, que estão aqui em volta de nós, pregando o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho, estamos praticando, estamos cumprindo o ID de Jesus e fazendo aquilo que deseja, proclamando as boas novas. O cristão, adorando, enquanto adora, enquanto procura santificar sua vida a Deus, ele vai exercendo o serviço. O serviço não é perfeito, mas Deus aceita sim, porque Ele conhece as nossas limitações, mas Ele quer. Criança, eu lembro de um priminho nosso lá em Carangola, o Chalim, que ele levou 6 amiguinhos seus para a igreja, e esses 6 amiguinhos confessaram Jesus e 1 ou 2 se tornaram missionários. Uma criança. O adolescente fala para o adolescente, o jovem para o jovem, o casal para o casal, o casado para o casado, o idoso para o idoso, o advogado para o advogado, o juiz para o juiz. Cada um é para o seu igual, o vizinho para o vizinho, a vizinha para a vizinha. E Deus assim vai construindo o seu reino neste mundo. Isso é o que Deus deseja. Deus continua, irmãos e amigos. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões. Quem completa? Jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia significa Deus não nos dar o mal que nós merecemos. Graça, a favor, Deus nos dar o bem que não merecemos. Misericórdia, Deus não nos pagar o mal que merecemos. Provérbios 28:13, para quem quer guardar. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. A que distância você está de Deus? Você tem deixado Deus entrar em cada cantinho da sua vida e vasculhar, e dar liberdade a Ele? Ou você tem tentado esconder, tentado ser rebelde e pensar que esconde, porque ninguém esconde. Disse que Martinho Lutero, grande reformador do século XVI, quando ele ia dormir, a sua oração era: boa noite, meu Senhor, está tudo bem entre mim e ti? Sinal de que ele tinha andado na presença do Senhor, que se havia algum pecado, esse pecado foi confessado. É isso que Deus quer de nós. Senhor, sonda-me, olha, entra lá nas entranhas da minha alma, se tem alguma coisa errada lá, me mostra para eu pedir perdão, purifica-me, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Isso vale para a criança, vale para o adolescente, vale para o jovem, vale para a meia idade, vale para a melhor idade, como dizem hoje, não é? Que Deus nos abençoe, que a nossa vida esteja aberta diante dele, e quando ele perguntar onde você está, a gente possa dizer, cabeça erguida, pelo sangue de Jesus: eu estou aqui, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz o que o Senhor quiser, eu estou aqui. Que o Senhor nos abençoe.